Olá, o meu nome é Natasha Machado, eu sou nutricionista e pesquisadora científica do Laboratório de Cirurgia Metabólica do Aparelho Digestivo da Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre vias metabólicas. As vias metabólicas, elas podem ser consideradas reações químicas sequenciais que ocorrem em uma célula formando moléculas que vão traduzir a estrutura, a função e a dinâmica de um organismo. Essas reações, elas podem ser de natureza reversível ou irreversível e elas dependem de uma série de fatores que iremos falar durante essa aula. Tomadas em conjunto, essas vias compõem as bases metabólicas da nutrição e desempenham diferentes funções em um organismo. O metabolismo nada mais é do que o conjunto de vias metabólicas. E os três principais objetivos do metabolismo são conversão de energia para processos celulares, ou seja, o mínimo de energia necessário para que a gente consiga desempenhar nossas atividades biológicas vitais, conversão de substratos em componentes estruturais, tanto para o crescimento quanto para a manutenção de tecidos. Então, a gente tem aqui proteínas, lipídios e ácidos nucleicos atuando nesse sentido, e também a eliminação de resíduos nitrogenados, que são todos os compostos que vêm da alimentação e das nossas trocas com o ambiente, que não são interessantes para a nossa condição biológica. Todas essas reações, elas acontecem com a formação e a transformação de moléculas. Essas moléculas são os metabólitos. Então a gente pode considerar que o metabólito, ele é um produto bioquímico da atividade genética e ele reflete a resposta final de um sistema frente a interações ambientais e de fatores genéticos. O metabólito em si, ele reflete muito mais precisamente a nossa resposta biológica, uma vez que ele é o que de fato já aconteceu. Diferente da genética, que nos mostra uma possibilidade ou uma tendência determinada por uma estrutura familiar, um condicionamento pré-estabelecido, e a genética está sujeita a modificações pós-translacionais, o que não acontece quando a gente quer investigar metabólitos. As moléculas, elas são como uma impressão digital e de fato vão refletir a nossa condição atual. E os nutrientes, eles são metabólitos. Os nutrientes, eles podem ser considerados todas as moléculas que são produzidas ou transformadas pelo metabolismo, e eles podem compor um produto final, um produto intermediário ou um produto inicial de alguma sequência de reações químicas das vias metabólicas. O nutriente, ele é muito mais do que uma molécula que vai nos dar estrutura e vai nos dar energia. E Young definiu o nutriente como um componente físico, químico e fisiológico que serve como um substrato energético ou precursor de síntese de moléculas necessárias para diferenciação celular normal, crescimento, renovação, reparação, defesa ou manutenção, ou um sinalizador molecular, cofator ou um determinante da estrutura celular normal, função ou um promotor da integridade da célula ou do órgão. Então, se nós formos olhar essa definição de nutriente, nós podemos chegar à conclusão de que o nosso organismo depende de moléculas que vêm da nossa alimentação para funções muito mais complexas do que a maioria das pessoas está acostumada a observar. Então, a gente pode dizer que o nutriente ele atua tanto para ser um substrato energético, quanto um componente estrutural, mas ele também atua como um sinalizador de vias. Existem vias metabólicas que a regulação é uma regulação que a gente chama de regulação alostérica, na qual existe uma interação bioquímica que não sofre interação de nenhum outro componente, e isso por si só já faz com que aquela via se autorregule. Eles também atuam como inibidores ou estimuladores de enzimas. Nós sabemos que as enzimas atuam como catalisadores de reações químicas, né, de vias metabólicas, portanto, elas têm um papel muito crucial, e também atuam como cofatores de enzimas catalíticas. Aqui nesse processo de cofator, existe muito forte a interação entre micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, perceba a complexidade do nutriente e o papel dele na nossa saúde.
As vias metabólicas, elas acontecem, de um modo geral, por três vias principais, né? Se a gente for considerar macronutrientes, a gente tem atuando aí moléculas na obtenção de energia e componente estrutural. Então, a gente tem as proteínas, que têm a sua unidade mínima, que são os aminoácidos, os lipídios, que têm a unidade mínima, que são os ácidos graxos, e os carboidratos, que são os sacarídeos em sua unidade mínima. O que isso significa? Que quando eu tenho uma proteína hidrolisada, uma proteína quebrada, eu vou ter aminoácidos sendo formados e assim eu posso determinar para os demais nutrientes. Os micronutrientes, eles estão mais associados à nossa funcionalidade. Aqui eu vou classificar de uma maneira generalizada, como as vitaminas e os minerais. Eles são considerados micronutrientes porque nós não necessitamos de quantidades tão grandes, mas isso não tem nada a ver com a sua importância biológica, uma vez que, por menor que seja a nossa necessidade diária de uma vitamina ou de um mineral, se existir algum tipo de deficiência nutricional em relação a esse nutriente, eu posso ter o comprometimento de toda uma via metabólica. Então, a gente tem aqui nesse contexto também uma classificação que é interessante, que são os nutrientes essenciais e não essenciais. Então, a gente consegue, assim, obter um equilíbrio através de coisas que vêm da nossa alimentação e coisas que servem como substrato, onde vão ser sintetizados endogenamente. Então, de um modo geral, se nós formos classificar em ordem de grandeza, a gente tem o metabolismo como um todo, que é um conjunto dessas vias metabólicas, e essas vias metabólicas possuem essas reações químicas que podem ter natureza reversível ou irreversível, e essas reações são compostas por moléculas, que são esses metabólitos, que também se encaixam aí a classificação dos nutrientes. E tudo isso vai depender. Deixa eu mudar aqui. Tudo isso vai depender de uma série de fatores. Um deles é a adaptação e a disponibilidade de energia e nutrientes. Então, dependendo do ambiente em que eu estou, eu consigo ter uma resposta frente a esse ambiente e isso se reflete na disponibilidade dessa energia do local. Estado de saúde, se a pessoa possui algum tipo de doença que limita a obtenção de nutrientes ou ela tem algum distúrbio metabólico. Fases da vida, a gente sabe que existem diferenças entre as necessidades de um bebê, de uma mulher grávida e de uma pessoa com mais de 60 anos, já no processo de envelhecimento. A individualidade é que entram uma série de fatores, como o sexo, a idade, a microbiota e a genética. E nesse ponto é muito importante enfatizar o papel da microbiota, que é o conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino e ou uma série de outras mucosas. E especialmente no intestino, essa microbiota, esses micro-organismos, eles vão ter um papel muito importante na nossa imunidade e na nossa obtenção de energia dos alimentos. Fatores externos, como exposição a poluentes, não só através do ar, mas também através da alimentação. E o estilo de vida. Então, dependendo do tipo de alimentação que essa pessoa está consumindo, dependendo dos hábitos, como o consumo de álcool, tabaco e a prática de exercício físico. Então, a gente pode observar que uma molécula, que é o metabólito, ele pode impactar o sistema em todos os seus níveis de organização. Então, quando eu tenho algum desequilíbrio em termos de micronutrientes ou de macronutrientes que refletem reações em nível molecular, eu posso ter um impacto em todo o meu sistema. Um momento. Bom, e a nutrição, ela vai ser um processo de trocas dinâmicas, no qual o meu organismo vai obter todas as moléculas que ele precisa para poder conseguir se manter vivo, as suas atividades biológicas vitais em pleno funcionamento e a condição de saúde equilibrada. Então, observe que a nutrição, ela envolve umas reações que tem um processo muito complexo,
E elas vão depender do estado metabólico, da condição clínica e de fatores individuais e ambientais. Todos esses vão influenciar a utilização de substratos. Então, perceba que o estado nutricional, ele pode influenciar a saúde do indivíduo. Quando a gente fala em gasto energético, a gente sabe que é a quantidade de energia que uma pessoa gasta todo dia. Logo, a gente tem que entender que ela tem uma necessidade nutricional que precisa ser reposta pela alimentação. E quais são os componentes do gasto energético? A gente pode considerar a taxa metabólica basal, que nada mais é do que a quantidade de energia que a gente precisa para atividades biológicas vitais, como coração bater, o nosso pulmão funcionar e outras atividades biológicas dessa natureza. A gente tem também o componente da termogênese induzida por alimentos e o fator atividade. Particularmente, o fator atividade, ele pode ser dividido entre atividade voluntária e atividade involuntária. A taxa metabólica basal, ela corresponde a aproximadamente 60% do gasto energético total. Então, como eu falei, ela vai estar relacionada a essas atividades biológicas. A termogênese induzida por alimentos, ela caracteriza cerca de 10 a 15% desse gasto energético total. Isso se dá porque toda vez que a gente vai digerir um alimento, a gente gasta também um pouco de energia para poder extrair todos os nutrientes daquele alimento, até mesmo porque durante o processo de digestão, a gente também está lidando com moléculas que vieram, né, de um alimento e o corpo tem que lidar simultaneamente com a necessidade de obter energia, mas também se defender de determinados patógenos, porque quando a gente se alimenta, a gente também está ingerindo não só os nutrientes, mas uma quantidade razoável de bactérias, né? E aqui o fator atividade, ele representa cerca de 15 a 30%. Então, a gente tem a termogênese, que ela é induzida por um exercício voluntário, e a gente também tem o NEAT, que nada mais é do que a atividade termogênica sem exercício. O que seria isso? Essa atividade de subir escadas, de ficar em pé, de cantar, de falar, isso tudo é uma termogênese induzida por algum tipo de atividade que não caracteriza o exercício. E é muito importante destacar que esse NEAT, ele depende muito, tem uma variação biológica muito grande. Inclusive, ele é muito estudado para pessoas obesas, porque a gente identifica que existe uma diferença muito grande desse gasto energético, dessa atividade involuntária em pessoas sedentárias e em pessoas que tenham algum tipo de atividade física mais intensa, que tem um dia mais agitado, que vivem em um contexto que exige mais do corpo. Então, a variabilidade individual em relação a ganho ou perda de peso, ela pode estar muito bem representada nessa condição. Então, percebam que, como eu falei, atividades como subir escadas, se movimentar, elas vão ter um impacto aí nesse gasto energético da atividade física. E a gente vê aqui no gráfico que existe a diferença do NEAT é bastante variável quando a pessoa tem um estilo de vida um pouco mais sedentário, um pouco mais parado, e uma pessoa que tem uma atividade um pouco mais intensa. Isso não só impacta a questão do comportamento da pessoa, mas também fatores educacionais, estimula a regulação neuroendócrina e tem esse tipo de influência do ambiente. Como que a gente determina o gasto energético? O padrão ouro é a calorimetria indireta, que é esse instrumento que vocês estão vendo aqui. A calorimetria indireta, ela mede as nossas trocas gasosas, então o consumo de oxigênio e a excreção de dióxido de carbono. Uma vez que o nosso corpo utiliza o oxigênio para oxidar os nutrientes, a gente consegue, através de uma série de reações, mensurar isso e traduzir isso para estimar com muita precisão esse gasto energético diário. Acontece que a calorimetria indireta é um instrumento extremamente caro, ele é muito mais utilizado em nível de pesquisa científica, porque ele não é muito comum de ser observado na prática clínica geral.
Então, acontece muito comumente do nutricionista utilizar fórmulas matemáticas que foram desenvolvidas para estimar esse gasto energético. Essas fórmulas, existem várias na literatura, elas podem ser adaptadas de acordo com a condição clínica do paciente, elas vão considerar uma série de fatores como peso, altura, idade, fatores estresse, como a condição do paciente, se ele está acamado, se ele respira espontaneamente ou ele está em ventilação mecânica e assim por diante. Bom, em pacientes críticos com ventilação ou sem ventilação mecânica, essa fórmula aqui que se dá nessas duas equações em vermelho, ela foi desenvolvida e ela apresenta um nível de acurácia muito grande. Então, observem que a gente tem um nível aqui pré-determinado de acordo com características da pessoa, e quando o paciente está em ventilação mecânica, né, o consumo de oxigênio do catéter arterial pulmonar ou a produção de dióxido de carbono, eles podem ser utilizados para identificar o gasto energético. Então, existe uma fórmula para isso, que é essa que eu estou apresentando aqui para vocês, e nesse contexto aqui, a gente não precisa incluir o fator estresse, né, o fator da doença em si, porque essa fórmula ela já apresenta esses componentes que vão estimar muito bem esse gasto energético. Bom, em condições clínicas especiais, a gente vai ver que o metabolismo ele vai variar muito de acordo com a resposta inflamatória, né, de acordo com o nível de estresse que aquela pessoa está sujeita por conta de um trauma, por conta de um câncer, por conta de uma cirurgia em nível hospitalar, a gravidade desse trauma, né, como por exemplo uma amputação, um politrauma, então vai depender mais de necessidades energéticas por conta da necessidade de cicatrização e também de características individuais, principalmente a altura dessa pessoa. A altura e o peso são duas características que são centrais na determinação do gasto energético total. Então, aqui eu gostaria de apresentar para vocês um gráfico de um estudo que foi feito há alguns anos atrás, mas que reflete muito bem os efeitos do jejum e do trauma sobre as necessidades de caloria e de nutrientes, de nitrogênio, desculpa, nas principais situações clínicas. Então, como vocês podem observar aqui, o normal está aqui nesse quadrado pontilhado, e a gente observa que o normal é cerca ali de 30 calorias por quilo por dia e uma média de 1,2 gramas de aminoácido por dia. Quando o paciente enfrenta um trauma mais grave, que é no caso de uma queimadura de terceiro grau, existe aí um aumento importante dessas necessidades nutricionais e por isso é necessário ser feito um acompanhamento detalhado para que a gente possa saber qual é o gasto energético dele e assim estabelecer a terapia nutricional e planejar qual é o tipo de dieta e qual é a via de acesso que a gente consegue estabelecer para atender esses requerimentos. Bom, então aqui a gente tem uma breve apresentação das queimaduras, né? A gente sabe que elas acontecem de acordo com graus diferentes. E eu trouxe aqui um artigo que eu publiquei há um tempo atrás, em 2011, e eu hipotetizei um paciente e apliquei diversas fórmulas para estimar o gasto energético desse paciente. E eu obtive uma variação muito grande de acordo com cada fórmula. Então, observem que, dependendo da condição clínica, é possível a gente obter o gasto energético desse paciente, estimar esse gasto energético, mas muitas vezes esse gasto energético pode estar superestimado. Então, acima de tudo, a minha clínica ela tem que ser muito mais considerada, eu preciso entender se esse paciente está aceitando a alimentação e como que está a evolução clínica dele. Isso nós vamos abordar ao longo da aula. E a composição corporal? A nossa massa magra, ela representa 80% da nossa taxa metabólica basal. Isso significa que a nossa constituição de massa magra vai influenciar a nossa demanda energética. Em algumas fórmulas, isso é um pouco mais difícil de estabelecer, né, por conta de variações de peso, né? Então, quando a gente tem pessoas muito obesas ou muito desnutridas, a gente observa que não existe um gasto energético de repouso e o peso corporal, ele não tem uma relação linear. Então, isso é um dos desafios da nutrição.
Os pacientes que têm um quadro de desnutrição, que têm o IMC acima de 30, existem recomendações padrão para a gente adaptar essas fórmulas. Então, ao longo da terapia nutricional e do planejamento dietético, a gente precisa estar ciente de todas essas condições. E o balanço energético em nível hospitalar, de um modo geral, ele acontece de uma forma muito divergente, né? A gente tem aí muitas vezes uma diminuição da ingestão alimentar, a pessoa não tem um apetite, ela não tem vontade de comer, ela não consegue se alimentar muito bem por conta do estado que ela está, de doença, de trauma. E a gente tem um aumento do gasto energético. E assim se estabelece uma condição que realmente é perigosa para promover desnutrição. Então, a gente precisa estar sempre investigando isso e procurar formas de atender essas necessidades nutricionais, respeitando essa tolerância individual, porque também eu não posso introduzir uma quantidade de calorias muito grande se aquele paciente não tem uma tolerância boa em sentido de digerir e metabolizar, se o intestino não está funcionando direito, se ele apresenta alguns outros sintomas, principalmente gastrointestinais, que vão estar me mostrando que ele não tem realmente condições de receber aquele volume de calorias de uma vez. Então, isso tudo precisa ser definido e estudado. E assim se estabelece uma condição que é muito perigosa e que a gente precisa sempre avaliar, que é a perda de massa magra, a perda muscular. Então, é importante sempre estar monitorando o balanço nitrogenado. É a maior parte do nitrogênio, né, que a gente avalia aqui, elas vêm de proteínas da dieta e são excretadas na urina através de ureia. Quando o meu balanço nitrogenado ele está positivo, eu posso considerar uma situação de anabolismo. E quando o balanço nitrogenado está negativo, esse paciente está em catabolismo, ou seja, ele está utilizando as suas reservas proteicas que não têm finalidade energética e sim estrutural para atender alguma demanda de acordo com a situação que ele se encontra clinicamente estável ou não. Então, isso tudo precisa ser investigado para que seja corrigido. Então, a gente tem uma fórmula para avaliar esse balanço nitrogenado. Isso sempre é uma competência do nutricionista para conhecer e estabelecer. E existem interações de outros fatores. Então, a gente pode ver perdas por fístulas, e isso tudo pode ser contemplado de uma forma um pouco mais subjetiva nas fórmulas para que a gente entenda e classifique esse estado nutricional. Então, a gente avalia o paciente através de uma série de ferramentas para entender qual é o estado nutricional dele. Se esse estado nutricional é considerado debilitado, isso implica em maiores custos hospitalares, implica em complicações, aumento da incidência de infecção, dificuldades de cicatrização, maior tempo de internação e também uma maior mortalidade. Então, é importante ter essa assistência. A avaliação nutricional, ela contempla o estado geral do paciente e avaliação minuciosa, até por semiologia, de diversas partes do corpo. Então, a partir dessa avaliação, a gente consegue também perceber sinais de desnutrição. O índice de massa corporal é um índice muito utilizado, mas na prática clínica do hospital, ele pode ser considerado apenas um norte, uma vez que perdas mais sutis de peso, elas não vão ser refletidas no IMC. Então, eu trago aqui a classificação para que fique no sentido de informativo, mas é importante a gente perceber que isso daqui pode ter alguma limitação, até mesmo porque o IMC considera o peso como todo e não a composição corporal. Ele não contempla quanto de massa magra e quanto de gordura a pessoa possui naquele momento. Bom, e aqui a gente tem uma outra classificação que considera esses mesmos parâmetros de IMC, mas com risco de desenvolvimento de comorbidades. Então, a gente observa que é muito mais associado o desenvolvimento de comorbidades com quadros de obesidade, até mesmo em nível hospitalar, mas quadros onde há desnutrição, eles também são muito frequentes. Então, existe uma forma de você fazer avaliação nutricional. A gente utiliza muito circunferências e dobras cutâneas. Esses métodos são importantes
para auxiliar a nossa conduta e apresentam uma série de critérios a serem muito bem estabelecidos. E a vantagem principal é que ele é relativamente simples e barato. Não é o padrão ouro, uma vez que, assim como a calorimetria indireta, os melhores instrumentos para aferição de composição corporal, eles são mais caros e são mais comuns em nível de pesquisa. E ele tem algumas desvantagens, dentre elas o viés de quem está avaliando, né? A experiência de quem está avaliando, um padrão de referência, porque muitas dessas ferramentas foram baseadas em fórmulas que não foram adaptadas para um público que está em nível hospitalar. Então, essas são algumas das limitações, e é também importante falar do estado de hidratação, porque se um paciente apresenta algum tipo de edema, eu também vou ter dificuldade para estabelecer esse estado nutricional. Então, aqui eu trouxe apenas para ilustrar o protocolo que é mais utilizado, que é o protocolo de dobras cutâneas. Então, esse é o protocolo de 4 pregas, a gente avalia essas regiões do braço, do abdômen e da costa. Existe toda uma técnica para poder avaliar isso, mas muitas vezes em nível hospitalar a gente tem muito que se pautar na semiologia, identificar sinais e sintomas que são percebidos através de um exame mais subjetivo por conta da limitação que o paciente se encontra, especialmente se for um paciente internado em UTI. Bom, quando a gente identifica o risco nutricional, a gente precisa saber direito para que lado a gente vai levar essa terapia nutricional e considerar todas essas características do paciente. Então, existem comorbidades específicas que são correlacionadas com o pior prognóstico, indicadoras de sintomas que são associados à nutrição, então a gente tem essa lista aqui ao lado. E a gente sabe que todo paciente que é admitido, ele precisa ser avaliado em relação à avaliação do risco nutricional nas primeiras 24 horas, né? E o paciente que permanece na UTI por mais de 48 horas, ele precisa ser considerado com risco de desnutrição. Então, nesses casos, é preciso estabelecer se existe a necessidade de algum tipo de suplementação ou até mesmo de dieta enteral. Então, o objetivo principal da terapia nutricional vai ser atender essas necessidades, né? Então, observar a capacidade de assimilação. Então, a gente tem que ver a tolerância, como é que está a função gástrica, a função intestinal, alguns outros sintomas, exames laboratoriais e avaliação nutricional, como, por exemplo, o balanço de nitrogênio, que não é algo que a gente pode ter tantas limitações, é uma coisa mais fácil de ser implementada. Em geral, as recomendações mais atuais, elas também preconizam que para esses tipos de paciente a gente pode utilizar uma meta calórica de 25 a 30 calorias por peso por dia e de proteína de 1,2 a 2,0 quilos de proteína, gramas de proteína por peso por dia. E a terapia nutricional, ela vai considerar a distribuição calórica dos macronutrientes, aí vai depender do estado nutricional do paciente, das necessidades dele, e investigação de sintomas, como eu já falei, são muito importantes, sempre que necessário, ou via de regra, cada 48 e 72 horas. Quando existe a baixa aceitação alimentar, a gente precisa avaliar a necessidade de suplemento ou de uma terapia nutricional enteral. Isso precisa ser discutido com a equipe multidisciplinar. Entrando na parte da fisioterapia, o silenciamento mecânico ele pode atuar como um gatilho para miopatia de condições clínicas. O que isso significa? Quando a pessoa encontra-se em um estado acamado, imóvel, ela está sujeita a desenvolver, aí não só por conta das perdas proteicas do próprio quadro clínico, mas ela também está sujeita a ter um sistema imunológico comprometido, ela vai ter uma reserva de aminoácidos comprometida e também essa regulação da temperatura corporal vai influenciar o metabolismo dessa pessoa. Quando a imobilidade ela é prolongada, existe, né, uma necessidade maior dessa reabilitação intensiva e existe um aumento também do risco de pneumonia, de morbidade, mortalidade e outras consequências econômicas negativas. Então, a fisioterapia, junto com a nutrição, elas têm um papel fundamental na recuperação desse paciente.
A inflamação aguda, ela regula o metabolismo energético, né, de uma forma interdependente. Então, se o meu metabolismo energético ele não tem os substratos que ele precisa para poder se manter vivo, se recuperar de uma condição, o meu sistema imunológico também não vai estar atuando da melhor forma possível. E essa interface, ela é considerada um mecanismo homeostático central, né? E ela, quando está em desequilíbrio, ela se associa a uma série de condições metabólicas que são deletérias, como diabetes, hipertensão e obesidade e outras condições crônicas. Bom, de acordo com a disponibilidade de nutrientes e com o nível de atividade física, os músculos, né, esqueléticos e o músculo cardíaco, eles vão ter uma resposta metabólica e assim eles vão impactar a regulação da homeostase energética sistêmica. Então perceba que, de acordo com tanto ingredientes que vêm da nutrição quanto fatores que vêm do exercício físico, eu vou poder atuar na regulação dessa homeostase energética sistêmica. A gente sabe que a composição das fibras do músculo esquelético ela é heterogênea, existem fibras de contração lenta e contração rápida, e elas vão diferir em alguns pontos principais. A composição das proteínas contráteis, capacidade oxidativa e a preferência de substratos para a produção de ATP, que seria energia. Então, as fibras de contração lenta, elas têm uma baixa fadigabilidade, elas têm uma alta capacidade oxidativa e elas têm preferência por ácidos graxos como substrato para produzir energia. Já as fibras de contração rápida, elas apresentam uma alta fadigabilidade, elas têm uma força de contração muito maior, elas apresentam uma capacidade oxidativa baixa, elas têm preferência por glicose como substrato principal para a produção de ATP, e isso acontece através de glicólise anaeróbia, ou seja, uma energia rapidamente disponível. Então, a gente pode observar que o tipo de composição das fibras musculares ela vai impactar o consumo energético, não só em termos de caloria, mas também a qualidade e a composição dos nutrientes que serão utilizados. Quando o estado catabólico ele está predominante, isso se dá principalmente na fase aguda de um trauma ou de algum evento cirúrgico ou de alguma doença súbita, repentina, a gente vai ter um impacto direto na massa muscular e, consequentemente, na função. A gente sabe que quando eu tenho uma alteração na estrutura, por conta de um catabolismo, eu vou também ter uma alteração na funcionalidade. E isso pode ser potencializado quando existe imobilização, inflamação e alterações metabólicas de energia e de nutrientes. Então, isso vai impactar diretamente as perdas de proteínas musculares. Então, aqui eu trouxe um gráfico, deixa eu mudar aqui minha tela para vocês. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra que quando o doente chega na UTI, aqui em um momento inicial, ele tem o metabolismo dele, que teoricamente seria normal, ele é abalado. Então, eu posso ter uma perda muscular e também uma perda de força. E isso acontece em um momento agudo, momento curto, só que isso impacta em longo prazo. Então, qualquer período que seja vivido de acordo com a intensidade desse período em ambiente de UTI, isso vai impactar o metabolismo por muitos meses. Então, é importante estar sempre avaliando esse paciente e estabelecendo as condutas que são mais adequadas para promover a plena recuperação dele. Então, a produção normal de energia, ela vai ficar comprometida. Né? E as vias metabólicas em estados críticos. Como via anabólica principal, a gente tem o mTOR, e como via catabólica, nós temos a autofagia e o sistema ubiquitina-proteasoma. Como que isso acontece? Quando uma célula percebe que ela está com uma baixa de nutrientes e de energia, acontece o aumento dos níveis de AMP. Esse AMP, por ser uma fração menor do ATP, a concentração maior dessa molécula vai fazer com que exista ativação dessas vias metabólicas. Assim, o organismo passa a quebrar mais proteínas e isso passa a consumir as reservas estruturais do organismo,
para a sobrevivência e assim produzir ATP e alterar os requerimentos para poder atender esses requerimentos nutricionais. Em estados críticos, né, como um paciente que está na UTI, por exemplo, um trauma, uma cirurgia, a gente também tem a função do sistema endócrino. Então, de acordo com o estado do paciente, um jejum ou um estado alimentado, eu vou ter a alteração da concentração de alguns hormônios e esses hormônios vão coordenar o fluxo de nutrientes para o músculo. Então, a insulina é um hormônio predominantemente conhecido como hormônio anabólico e o glucagon, um hormônio catabólico. E aqui a gente observa que existe também um efeito tardio de outros hormônios, que aqui no caso são o FGF-19 e o FGF-21. Eles impactam o metabolismo de macronutrientes e vão regular também o metabolismo da massa muscular em condições de estresse. Então, em estado crítico, o glucagon ele sempre está muito mais elevado e isso vai levar a um catabolismo proteico. Eu trouxe aqui um trecho de um artigo que eu achei muito interessante, que ele fala que o papel da fisioterapia é preservar, manter e restaurar a integridade cinético-funcional dos órgãos e sistemas do paciente, promover saúde em todos os níveis de atenção, resgatando a funcionalidade do indivíduo e permitindo o alívio da dor e a melhora da qualidade de vida. E assim, os exercícios físicos, eles podem atenuar a dor pela redução da fosforização de receptores do sistema endógeno, aumentando também os níveis de serotonina e a atividade dos opioides das vias inibitórias do sistema nervoso central. Então, perceba que existem uma série de vias metabólicas atuando de maneira sinergética e complementar para que o indivíduo consiga não só se defender de agressões a patógenos, mas também obter energia dos alimentos, manutenção das suas atividades biológicas vitais e o reparo quando existe alguma condição de trauma. Então, isso tudo atua não apenas com vias relacionadas a nutrientes propriamente ditos, mas envolve ação de enzimas, ação de hormônios. Isso tudo tem uma interface muito crítica, porque nutrientes podem ser cofatores, micronutrientes podem ser fatores importantes para uma série de reações, e assim a gente consegue, de uma forma mais complexa, tá promovendo a saúde desse paciente, entendendo todo esse contexto e fazendo a avaliação da maneira correta. Bom, o exercício físico, ele pode melhorar os efeitos benéficos da terapia nutricional. É importante dizer que a gente consegue promover coisas boas com a integração coordenada da fisioterapia com nutrição. O consumo aumentado de proteína associado ao exercício físico pode ser necessário para superar a resistência anabólica, né, associada a envelhecimento e a estados críticos, e o exercício também pode ser efetivo para reduzir a morbidade. Então, isso tudo é importante a gente conhecer, também sabendo do lado das limitações. Então, nesse sentido, a gente sabe que a nutrição e o exercício físico, eles compartilham um desafio em comum, que é fazer com que o paciente esteja respondendo da maneira adequada a um estado metabólico que muitas vezes é comprometido por uma condição de saúde. Então, existem dois objetivos principais, que é a tentativa de aumentar o potencial anabólico e de reduzir ou eliminar a heterogeneidade. Heterogeneidade, porque a gente sabe que a maioria dos estudos, eles têm um foco muito mais em dias de permanência de UTI e outras características dessa natureza, e isso faz com que a gente não tenha, de um modo muito objetivo, resultados mais precisos e direcionados. Mas quando a gente fala de aumentar o potencial anabólico, existem estudos que falam que aminoácidos como a leucina, o seu metabólito derivado, que é o HMB, ou corpos cetônicos, como o hidroxibutirato, eles podem gerar sinais anabólicos no músculo e potenciar o efeito da proteína dietética e do exercício do músculo. Então, isso precisa ser avaliado, precisa ser determinado com um protocolo, e também a via de acesso é muito importante.
E no sentido de reduzir ou eliminar essa heterogeneidade, a gente tem duas ferramentas que hoje estão começando a ser muito mais utilizadas, que é a proteômica e a metabolômica, que são abordagens que permitem a gente compreender o fenótipo metabólico daquela pessoa. Muitas vezes, uma característica pequena, como uma cirurgia de pequeno porte, a remoção de uma vesícula biliar, por exemplo, pode impactar muito o metabolismo. Então, nesse sentido, a proteômica e a metabolômica, elas vêm agregar, que são tecnologias que são mais usadas em nível de pesquisa, mas elas estão atuando recentemente para a compreensão desses fenótipos. Então, a gente precisa sempre estar de olho na literatura e verificar o que é possível ser feito. Como considerações finais, eu trago aqui para vocês os principais papéis da nutrição, que são atender às necessidades nutricionais, corrigir deficiências de macro e micronutrientes, avaliar o balanço nitrogenado e perdas ponderais, o estado inflamatório, evolução clínica, a capacidade de digestão e assimilação de energia e nutrientes, dentre outros fatores. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Eu aproveito para deixar aqui as minhas redes sociais. Então, se você quiser entrar em contato, você pode me procurar. Até mais.